Olá, aqui é Rika Yamani, médica veterinária, acupunturista, faço vários tratamentos naturais nos animaizinhos. Estou aqui com mais uma dica pet e a dica de hoje tem a ver com a Páscoa que tá chegando, né? Dia 12 de abril vai ser Páscoa e vai ser uma Páscoa bem diferente esse ano porque tá todo mundo em casa, né? Obrigados a ficar em casa. Então, vamos fazer uma coisa legal para fazer em casa, certo? Vamos fazer biscoitinhos de Páscoa para os cachorros, reunir a família, né? Para superar essa fase de surto, né? O surto do coronavírus, a mãe surtada, o pai surtado, a criançada surtada, querendo fazer qualquer coisa menos ficar em casa. Então reúne a galera, pega a receita da Lu. A Lu é quem faz esses biscoitos da Babacão, que é um sucesso, ó. Tem cachorro que nem gosta tanto de acupuntura, mas se comporta porque sabe que no final do atendimento tem um final feliz, que eles ganham biscoitos. Então agora vocês vão ter a receita do biscoitinho de Páscoa, vão poder fazer no formatinho que quiser, é super gostoso, a criançada vai adorar. Eu adorava quando fazia biscoito com a minha mãe, que daí eu parecia brincar de massinha, fazia coraçãozinho, patinha, bichinho. A criançada vai amar e os cachorros mais ainda. Então espero que vocês aproveitem. A receita vai por escrito também na descrição do YouTube, tá? E quem fizer os biscoitos, marca a gente nas redes sociais, tá? O meu é doutora.ricayamani no Instagram. Da Babacão é @babacãopet, tá? Marca a gente lá, que daí vocês vão ganhar muitas curtidas e muita diversão, tá bom? Aproveitem! Beijos! Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana da Babacão. A gente faz alimentos e petiscos naturais para cães e gatos. E eu tô aqui hoje para ensinar vocês a fazerem biscoitinho para agradar nossos queridos na Páscoa. A gente tinha a ideia de fazer sob encomenda biscoitinhos para entrega, mas devido à pandemia e à necessidade de isolamento social, a gente optou por fazer apenas o vídeo para compartilhar com vocês, para vocês poderem fazer em casa mesmo alguma coisa para os seus cachorrinhos e gatinhos e agradá-los durante a Páscoa sem correr riscos e colocar ninguém em risco também. Bem, o biscoitinho que a gente vai ensinar é bem simplesinho, a gente optou por uma receita bem tranquila para vocês poderem usar ingredientes que tenham em casa. Então, vou mostrar para vocês aqui, temos 300 gramas de farinha de aveia, que pode ser substituída por farinha de trigo integral, importante que seja integral, ou farinha de quinoa, farinha de linhaça, só que aí, ou farinha de arroz inclusive. Só o ponto que vai variar um pouquinho, e aí vocês vão sentindo na massa, e à medida que eu for fazendo e mostrando para vocês, eu vou dando dicas de como tem que ficar o ponto para daí abrirmos a massa e fazermos os biscoitinhos. Bom, então 300 gramas da farinha, um ovo inteiro, e aqui a gente tem 2 cenouras de tamanho médio, descascadas e cortadas em rodelinhas, porque eu vou batê-las no liquidificador para deixar uma pastinha junto com os ovos. Então aqui são 2 cenouras médias. Se você tiver uma cenoura bem grande, pode ser uma grande ou 3 pequenas. Aí você vai sentir mais ou menos, quando for bater com o ovo, que fique um creminho para poder misturar com a farinha. Então aqui eu coloco as cenourinhas no liquidificador e o ovo junto. Aí a gente bate até ficar uma pastinha. Então essa aqui é a pastinha da cenoura já batida. Aqui, para ficar nessa consistência, como a cenoura estava um pouquinho mais ressecada, a gente colocou meio copo d'água junto com o ovo. Então aqui a gente usou as 2 cenouras, um ovo inteiro e meio copinho de água para que ela fique nessa consistência assim mais líquida, que aqui é nessa pastinha que agora a gente vai misturar a farinha. Então agora a gente vai colocando devagar a farinha nessa pastinha de cenoura e vai misturando até que ela fique uma massinha que a gente consiga amassar com as mãos, para fazer tipo uma massa para abrir no rolo. Então aqui eu vou misturar devagar, só pra gente não passar do ponto, mas dá pra ver aqui que ainda tá bem úmida, então com certeza a gente vai conseguir colocar toda a farinha aqui, mas vamos fazendo
lentamente para que vocês possam em casa ir repetindo com a farinha que optaram usar para encontrar a mesma consistência, o mesmo ponto da massa. Então aqui ainda está bem úmido, né? Esse aqui a gente não consegue ainda trabalhar com a massa. Então agora eu vou colocar o restante da farinha para mostrar para vocês como que fica no final a massa que a gente vai abrir no rolo. Se vocês não tiverem nenhuma forminha em casa para fazer os biscoitinhos, você pode cortar essa massa com um copo, com uma xicrinha de café, ou às vezes até mesmo na faca, para fazer palitinhos, ou você pode fazer bolinhas, pode fazer a mão livre, né? Formatinho de coração, de ovinhos, o que você achar mais interessante, tendo os equipamentos, né? O que você puder lançar a mão em casa. Ó, aqui a massa ainda tá um pouquinho úmida. Eu vou abrir com a mão para vocês verem que ela tá grudando ainda. Então, nós vamos colocar um pouquinho mais de farinha para chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Ó, ela gruda ainda, tá vendo? Aqui mais um pouquinho vai dar certo, mas então tá faltando um tico. Então um pouquinho, a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, fazendo uma chuvinha aqui na massa. Eu agora vou largar essa espátula para a gente não perder o ponto. Então agora eu vou mexer na mão para sentir a massinha no momento que fica ok. Uma coisa interessante e importante, nessa altura do preparo, você já pode ligar o forno a 180 graus, deixar ele aquecer por uns 10 minutinhos. O tempo de assar o biscoitinho é rápido, coisa de 20 minutos, 30 no máximo, dependendo do forno. No nosso aqui, que é ele é de cozimento de alta temperatura, né? Ele é turbo. O nosso biscoito fica pronto em 10 minutos, 8 minutos às vezes. Depende da quantidade que vai dentro do forno, da massa. São variáveis que interferem. Então, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a entender como a massa se comporta, né? E aí, às vezes a gente acerta na primeira, às vezes a gente tem que fazer mais de uma vez para acertar. Isso é super normal, na alquimia da cozinha. Então aqui, ó, a massa já tá bem boa. A gente consegue tirar do pote ela tranquilamente, ó. Ela junta toda a farinha, todo o resíduo de ingredientes que tem no fundo e fica uma massa compacta. Essa massa, se você deixar ela descansar uns 10, 15 minutinhos, ela vai secando um pouco mais. E aí você consegue abri-la com um rolo ou num abridor de massa, como é o nosso caso aqui. Então a gente vai abrir essa massa e agora eu vou fazer os cortes para mostrar para vocês como que fica com o formatinho. Bem, então aqui esses são já os pedaços da massa que a gente abriu no rolo, no rolo de massas. Então ela fica em pedaços assim, porque a gente abre aos poucos. E aqui nessa massa, então, a gente vai aplicar a nossa forminha, o molde, que aí é o que eu falei para vocês, que pode ser qualquer formato, né? Inclusive, se vocês quiserem, dá para fazer na faca. Então, aqui a gente costuma apertar a forminha, a gente tem um carimbo de cenourinha, então a gente aperta bem na massa, dá uma leve friccionada, que daí ela solta melhor. Então, aqui eu já consigo mostrar para vocês o biscoitinho no formato que vai pro forno. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que quando vocês fizerem a massa e sentirem ainda que ela está úmida, para não deixar ela muito pesada, vocês podem então deixar descansar por uns 15 minutinhos, aí nesse caso, sem o forno ligado. Se vocês sentirem que a massa está ótima já no que abriu com o rolo, que não fica grudando, que você já vai conseguir dar um formato para ela sem precisar deixar descansar, aí você já pode ligar o forno e
abrindo os biscoitinhos, porque em 10 minutinhos daí você já coloca para assá-los. Então, gente, aqui eu já cheguei a 188 graus de temperatura. Eu vou colocar os biscoitinhos que a gente já terminou de abrir e ficaram assim, ó. Aqui, dessas 300 gramas de farinha que eu passei para vocês, deu um rendimento de 97 cenourinhas. E no final eu peguei o retalho da massa e fiz um formato de ovinho aqui para sugerir para vocês, se quiserem fazer na mão, é só fazer uma bolinha, esticar na pontinha e achatar com os dedos. Ele fica um formatinho de ovo e aí vocês conseguem ter um biscoitinho um pouquinho mais alto, que aí ele fica mais macio um pouquinho para os cãezinhos que têm mais dificuldade de mastigação. Os cães maiores que gostam de mastigar, esse formatinho aqui, nessa espessura de 1 milímetro mais ou menos, 1,5 milímetros ou 2 milímetros, ele fica bem crocantinho, então fica bem bom aí para os cães que têm uma boa mordida, né, e que gostam do biscoitinho mais crocante. Então aqui eu vou colocar no forno, e no meu caso aqui, em 10 minutos ele fica pronto. Para vocês, de 20 minutos a 30, dependendo do forno. E dependendo do forno, eu aconselho que abra a cada 15 minutos ou 10 minutos e verifiquem se já está douradinho, principalmente por baixo. Bem, agora então o nosso biscoitinho já está pronto. Eu vou desligar o forno, abrindo. Vou puxar. Aqui nós aproveitamos e fizemos a produção de outros biscoitos juntos, mas então aqui para vocês verem como ficou o biscoitinho já assado. Vou tirar essa luva para mostrar para vocês. Atrás ele fica quase douradinho, ele não chega a ficar muito queimadinho, para não ficar duro demais, senão ele fica muito quebradiço, fica ruim de mastigar. Então aqui ele ficou numa crocância que a gente entende ideal para os cães, que tanto os grandes quanto os pequenos conseguem quebrar e mastigá-los bem sem grandes dificuldades. Então é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou colocar a receita, descrita em texto para vocês terem e acompanhando o vídeo também.